Paz do Senhor, meus irmãos. Então esse é o vídeo mais esperado aqui da Bíblia de Estudo NVI, da editora Thomas Nelson. Então esse recurso que a gente vai estar analisando no vídeo de hoje é a versão técnica da visão da Bíblia, né? E saber realmente, né, qual a capacidade da Bíblia NVI para o nosso conhecimento. Então eu separei mais de 50 tópicos na Bíblia para a gente estar mostrando qual é a intensidade dos assuntos, né, que trazem aqui na Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Então a primeira está aqui na página 52, você pode estar marcando aí. O que temos aqui na página 52 é a prova, né, mais cabal do livro de Gênesis, né? Então isso aqui, essa pedra aqui está tendo uma narração semelhante ao que aconteceu no livro de Gênesis, que foi encontrado, né, em outra localidade, né, pelos arqueólogos. Então você vai estar aqui está toda a história dela. Pessoal, eu estou colocando assim, eu vou colocar meio rápido, porque como são muitas coisas, muita parte técnica, então eu vou ter que correr um pouco para o vídeo não ficar muito grande, né? Então, segundo a minha avaliação, as coisas mais importantes estão dentro desses 50 tópicos. Claro que para você pode ter outras, né? Tem muita mais informações do que isso que eu estou mostrando, mas é só para a gente ter uma dimensão dos assuntos, né, que ela aborda, da magnitude do contexto dela. Então aqui na página 65 nós temos aqui a arca, né? Parece uma coisa boba, mas aqui a gente pode ver claramente como é que a arca foi feita e a dimensão dela, né? No caso ela dá pelo menos 2 campos de futebol, né? E olha a altura dela, de uma casa 2 andar, né? E a altura da arca no caso. Outro material bem importante está logo na segunda página, né? Que é a página 66, que aqui está a cronologia no tempo da arca, né? Qual que foi o que aconteceu, né? As referências, né? E aqui aproximadamente a data. Então tá tudo a referência aqui, né? Ó, e tempo total na arca, 370 dias. Isso aqui, esse quadro aqui, pessoal, tu não vai achar em nenhuma outra Bíblia de estudo, tá? É só nessa aqui. Seguimos aqui na página 69. Então aqui nós temos aqui todas as alianças, né? Um quadro, todas as alianças do Antigo Testamento, desde a aliança de Noé, a aliança abraâmica, né? Sinaítica, né? E até a nova, né? Que termina em Jesus, né? A última aliança. Temos aqui na página 74 a cronologia, né, dos patriarcas também. Aqui na página 150 nós temos aqui as estruturas, né, das narrativas das pragas do Egito, contendo sinais maravilhas, né, qual foi o tipo de advertência, o período, né, a instrução e qual a destinação. Aqui na página 158 nós temos a foto do isopo. Também não encontrei em nenhuma Bíblia de estudo. O que é o isopo? Eles usavam essa planta como um pincel. Essa planta foi usada para colocar o sangue, né, na borda das portas, para que o espírito da morte não viesse tomar o primogênito, que os hebreus tiveram que fazer, né, onde foi ceifada a vida do filho do faraó. Então essa plantinha foi usada como pincel para molhar no sangue do cordeiro no dia da Páscoa, e para colocar esse sangue nas bordas, né, da porta, para que o anjo passasse direto e não entrasse dentro da casa. E aqui na página 209 nós temos o quadro, como eram feitas, né, as ofertas de sacrifício do Antigo Testamento, contendo aqui nome, referências primárias, materiais, ofertas associadas, manipulação de sangue, partes queimadas no altar, porções de comida e qual era o propósito. Muito bem organizado. Aqui na página 240 nós temos mais um quadro aqui com as tabelas fixas de festas, né? Então até coloquei um adendo aqui, né? Que é a festa da Páscoa, ou pães sem fermento, ou pães asmos. Também é a mesma coisa, esqueceram de colocar essa referência. Então tá outro quadro aí, muito bem feito também, para a gente determinar quais eram as festas judaicas. Aqui já no livro de Números, né? Seria na página 256. Nós temos esse quadro aqui da localização dos israelitas, né, quando eles saíram do Egito. Então, desde a sua libertação, né, então, o total, somando esses meses aqui, vai dar o período de 40 anos que eles caminharam no deserto. Está aqui de forma bem clara também. E agora, talvez o quadro mais magnífico, a obra mais magnífica dessa Bíblia está aqui, ó, na página 406. O que é isso aqui? É a distância em milhas entre as cidades do Antigo Testamento.
Então acontece, isso aqui é uma ferramenta muito importante para quem prega, para quem dá aula. Então como é que usa aqui? Aqui ela está em milha, né? Então você vai pegar uma milha, no caso aqui 36 vezes 1,6, aí vai dar a distância em quilômetros. Então no caso aqui nós temos, por exemplo, né, a terra de Ur, dos caldeus, onde Abraão saiu, né, até onde é que ele foi. Se a gente botar aqui Jerusalém, ó, dá 1.050 milhas, certo? Jerusalém, 1.050. 1.050 vezes 1,6 vai dar a distância em quilômetros, né, de Ur até Jerusalém. Então nós temos vários exemplos aqui, né? Por exemplo, vamos pegar aqui outro exemplo, Jericó, vamos pegar Jerusalém, não, Batsema, Dan, Megido, vamos ver aqui Samaria até Jerusalém, vai dar, olhando pelo celular aqui é um pouco ruim, aqui ó, 37 milhas, 37 vezes 1,6, vai dar a distância da capital de Israel do Norte, né, até Jerusalém, em Judá. Então essa obra aqui é uma das mais magníficas, né? Um quadro muito interessante. Isso aqui também você não encontra em nenhuma outra Bíblia. Lembrando aqui, né, que a gente está mostrando, deu muito trabalho para fazer esse review técnico. Eu analisei ela praticamente 3 meses para poder chegar nessa conclusão. Então, você, toda gentileza, dê seu like, se inscreva no canal, que a gente vai estar aprofundando mais essa questão aí. E também se alguém da Thomas Nelson estiver vendo esse vídeo, né, que eles de repente possam mandar pra gente aí a versão especial dela, né, que é com aquela capa diferente, né, aquela capa toda especial, pra gente estar mostrando aqui no canal. Então aqui na página 508 nós temos aqui uma uma armadura de escamas do século IX, né, e aqui está fazendo a referência da armadura que Davi usou, né, que Golias usou. Então aqui é uma armadura de bronze, olha só como é que ela é costuradinha. Eu também achei bem interessante, né? Então no caso, para furar essa armadura, a espada tinha que atravessar de lateral assim, né, para poder entrar em alguma ranhura aqui. Porque se ela viesse de frente, protegia, né? Mas se ela viesse de lado, principalmente se fosse daqui, nesse caso daqui para cá, ó, ela entrava, né? Se eu não me engano, teve um rei que morreu assim, que é narrado, que ela transpassou, não sei se eu não lembro se foi o rei Acabe, ela transpassou a armadura, né? A flecha transpassou a armadura. Então foi isso que aconteceu. Agora uma prova como realmente eu li a Bíblia toda, aqui na página 524, olha só o que ela diz aqui sobre a necromante, né? Aquela que Saul foi consultar para saber de Samuel, né? O que Samuel teria para ele. E é interessante que ela deu um resultado aqui, ó. Ela geralmente é neutra, mas eu coloco aqui, ó, mas Samuel realmente surge da sepultura. Aí depois ela fala aqui, várias figuras fantasmagóricas, no caso o termo em hebraico lá, né, um ser, em hebraico pode significar várias figuras fantasmagóricas. E aí ela colocou aqui, mas Samuel realmente surge da sepultura. Então achei muito curioso, né, que eu não acho esse tipo de interpretação em nenhuma parte da Bíblia Thomas Nelson, mas aqui realmente ela tomou partido. Página 524. Aí se você ficou curioso, aqui na página 17, quem escreveu aquela nota sobre a necromante foi esse teólogo aqui, ó, John Courage. Aqui tá, ele é PhD em Chicago, nos Estados Unidos. Mais um quadro extremamente bem feito, que não poderia faltar, na página 613. Aqui está os reis, né? Só que qual a diferença desse quadro? Isso todas as Bíblias quase têm. Só que esse aqui dá ordem cronológica. Por exemplo, aqui, ó, Jeroboão I, né, com Roboão, que é filho de Salomão. Jeroboão foi o servo, né, um dos braços direitos lá de Salomão, né, que o profeta Aías profetizou que ele teria 10 reinos, né, e Roboão ficou com Judá. Então aqui dá simultaneamente, né. Outras Bíblias fazem de uma forma um pouco mais confusa, né, colocam em cima Judá, embaixo Israel, aí fica aquele risco para cima, risco para baixo. Aqui não, que não tem como errar, só seguir a linha aqui. Show de bola. Aqui na página 657 vem as provas arqueológicas que eu amo, né? No caso aqui, esse aqui é o anel de selar com a inscrição acima da esfinge, anuncia a forma clara, aqui está a palavra, né, em hebraico, que significa pertencente a Jotão.
Então, quando ele escrevia alguma carta, ele selava com esse anel. Era que nem como se fosse um carimbo. Então, uma das provas arqueológicas, né, que prova que a Bíblia é verdadeira. Não podemos diferenciar o Jotão, que era rei de Judá, com o Jotão, filho de profeta, né, filho de Gideão. Aqui na página 694, temos aqui mais um selo. Esse aqui era pertencente ao rei Pedaías. Aqui mais provas arqueológicas. Aqui na página 725, esses aqui são os símbolos, né? Davi escolheu aqui, ó. Davi escolheu alguns da família de Asaf, né, para o ministério de profetizar. Parecido com o que aconteceu lá em Eliseu, quando ele chamou o tangedor, né, ou tocador, para tocar enquanto ele profetizava, né? Então muita gente critica, tem pessoas que só profetiza no embalo de música, né? Mas é bíblico. Temos esse exemplo aqui, né, dos parentes de Asaf, e também temos o exemplo de Eliseu. Então esse aqui eram os símbolos, né? E agora mais uma grande prova arqueológica. Na página 770 nós temos o que aqui? O selo de impressão de Ezequias. Olha só, gente, do rei Ezequias. Que top! Olha só que lindo. Isso aqui vale mais do que ouro, minha gente. A arqueologia é sensacional, né? Isso prova que a gente não está aqui sendo feito de bobo, né? Que realmente tudo isso aconteceu, existe e Deus está vivo. Eu acho que pouca gente sabia dessa. Na página 797 nós temos uma carta, né? Uma carta extra-bíblica. É um papiro, né, judaico, que foi encontrado em Elefantina, né, do Egito, solicitando ao governador persa permissão para construir um templo. Na época de quem? Na época de Esdras. Então estamos falando do segundo retorno, né, do retorno do cativeiro babilônico, né, dos judeus à terra natal. Então aqui é uma permissão, né, para reconstruir o templo, na época de Dário, se eu não me engano. Olha só que interessante. Muito bom. Aqui, ó, o rei Dário tá ali, ó, Esdras. Aqui na página 1164 nós temos um resumo bem sucinto do livro de Provérbios. Então o que a gente quer encontrar aqui? Por exemplo, a gente quer encontrar uma palavra sobre amor leal. Tá aqui, ó. Sobre honestidade. Tá aqui, ó. Sobre injustiça, sobre ciúmes, tá todas as referências aqui. Olha que bacana, né? Uma consulta rápida, ó, sobre teimosia, ser mau vizinho. Eu já tenho até separado umas coisas aqui, ó, sobre preguiça. Olha só que bacana. Muito interessante esse quadro aqui de Provérbios. Olha aqui que bacana, na página 1265. Todos esses brincos aqui, ó, foram encontrados próximos ao túmulo de Jerusalém, 700 anos antes de Cristo. Aí está ali a referência, né, que Isaías, né, falam que essas mulheres usavam enfeites e tinham seus calcanhares tinindo. Olha a quantidade de brinco e joia que as mulheres usavam, né? Lembrando que o mal não está em usar a joia, o mal está em fazer algo para não glorificar a Deus, né, ou algo que não glorifique. Então elas estavam se enfeitando para os homens, não estavam se enfeitando para Deus. Então esse é o pecado. O pecado é fazer algo que não glorifica, que não exalta a Deus. E procura outros tipos de referência, né? Que não seja adoração ao Senhor. Isso aí está lá no livro de Isaías. Jeremias fala alguma coisa também, mas olha a quantidade de brincos, né? E muito parecido aos brincos de hoje, né? Com certeza essas bolinhas ali, partes de colar, de pingente. Olha só que interessante. Mais uma provinha arqueológica que eu amo, página 1270. Aqui nós temos um sinete de barro, e era de quem? Está ali, ó, pertencente a Amós, servo de Ezequias. Oh, coisa linda, olha aí. Tem dois serpentes aladas ali, né? Ó, e os serafins, né? Aqui, ó, esse asterístico aqui, ó, se a gente for analisar, ele foi usado depois ali do ano 70 de Jerusalém. Aqui dá um P, que significa Jesus Cristo. O Rodrigo Silva tem um vídeo que ele explica certinho isso aqui, que foram achados
achado muito. Esse aqui substituiu o peixe, né? O peixe, o que que era? Tinha uma reunião, né? E aí, para saber que era crente, o cara fazia uma meia-lua. Se o cara que viesse fazer, se completasse o peixe, aí ele podia entrar na reunião, né? Porque a igreja estava sendo perseguida, então eles tinham que ter uma forma de... Aí depois ela foi substituída por esses asterísticos, que na verdade aqui em cima tem um P. E olha só que interessante que tem aqui, eu percebi isso agora, tá? Aqui um quadro super legal sobre Isaías, na página 1365. Aí o que nós temos aqui? Olha quantas citações nós temos de Isaías 53 no Novo Testamento. Aí eu até separei aqui, ó, da Septuaginta, no versículo, capítulo 53, versículo 7 e 8. Aqui está a referência, né? Aqui onde fala do eunuco, né? Então o eunuco estava lendo o quê? Ele estava lendo Isaías 53, 7 e 8, né? Que é Felipe lá na carruagem, que Deus leva ele para outro lugar e tal. Bem legal também. Aqui não é algo bem que está... uma coisa que traz a Bíblia, mas é uma curiosidade. Aqui na página 379, né? Esse versículo aqui, no capítulo 60, versículo 18 de Isaías. Não se ouvirá mais falar de violência em sua terra, nem de ruína e destruição. Foi esse capítulo que Benjamin Netanyahu, né, presidente de Israel, falou no dia 27 de outubro de 2023, contra Gaza. Tem essa fala dele aí na internet. Agora mais uma referência arqueológica, que eu acho que muita gente não sabia. Aqui na página 1473, nós temos o quê? O selo de Baruque. Quem era Baruque? Filho de Nerias. Esse Baruque aqui, provavelmente enquanto Jeremias estava preso, foi um dos responsáveis a escrever boa parte do livro de Jeremias. Alguns acreditam até então, então Jeremias chamou Baruque, né? Filho de Nerias, está aqui o selo dele. Então muitos teólogos acreditam até que talvez Baruque tenha escrevido todo o contexto de Jeremias, né? Teria sido, no caso, um discípulo dele, né? Discípulo de Jeremias. Mas eu acredito que ele escreveu partes, né? Não total. Eu acredito que Jeremias tenha escrito, né, a grande maioria, e principalmente a época que Jeremias estava na prisão, Baruque tenha escrevido. Olha só que legal o selo dele aqui. Não, e é interessante que fala aqui, né, pertencendo a Nerias, né, que no caso, né, era Baruque, filho de Nerias. Não tem como contestar que não era ele. Mais um selo arqueológico. Olha só a riqueza dessa Bíblia, né? Aqui na página 1479 nós temos mais um selo aqui, selo de impressão pertencente a Gedalias, né? Talvez a referência está ali em Jeremias 45, antes de ser nomeado governador. Então mais um selo arqueológico ali para comprovar os escritos da Bíblia. Mais uma riqueza arqueológica, aqui na página 1770, nós temos aqui o anel de selar de Hanã, filho de Uquias, o sacerdote. Uquias era o sumo sacerdote nos dias do rei Josias, né? Para quem não sabe, Josias era bisneto do rei Ezequias. Então nós temos o selo do rei Ezequias e temos um selo do escrivão Hanã, né, que era filho de Uquias. Olha só, uma coisa confirmando a outra. Aqui nós temos o período intertestamentário, né, na página 1805. Então aqui começa com o Império Grego, né. Aqui a tradução da Septuaginta, né, do hebraico para o grego. Aí nós temos aqui a dinastia de Matatias, né, dos Macabeus. E aí nós temos depois o domínio romano, né, que é o domínio de Jesus Cristo até... Aí começa aqui depois de Cristo, que é a data atual. Muito bem organizado. Aqui nós temos na página 1811 o grande pergaminho de Isaías, encontrado no Mar Morto, que é o pergaminho inteiro, né, não está faltando nada, foi achado completo. Muito interessante também. Aqui na página 1824 nós temos uma foto do papiro, né, como é que era feito o papiro. Então essas plantas aqui eram secadas, esses galinhos aqui eles eram abertos e eram colocados em tirinha, completando, depois eram colocados de atravessado, e dessa forma ele fazia um papel. É muito difícil também, pelo menos eu não encontrei na internet uma imagem tão perfeita de como é que era feito os papiros, né? Bem interessante aqui. E aí na página 1825 nós temos aqui o Códex Sinaíticos, né? O código encontrado nas proximidades do Monte Sinai. Lembrando só que o papiro é feito com essa planta e o pergaminho é feito com couro de cabra. Aqui na página 1825 nós temos aqui um cronograma chave com os principais acontecimentos, né? No caso ali desde o nascimento de Jesus, o concílio apóstolo, a primeira, segunda, terceira e quarta viagem de Paulo.
e as suas datas aproximadas. Outro quadro muito interessante, que não achamos em outras Bíblias de estudo, aqui na página 1860, lembramos que agora começou o Novo Testamento, a primeira parte do vídeo do Novo Testamento. Nós temos um quadro aqui, que no começo ele é um pouco difícil de entender, mas eu até coloquei aqui. É os 12 apóstolos. O que acontece? Como são apresentados os apóstolos no livro de Mateus, Marcos, Lucas e Atos, de forma cronológica. Então sempre aparece em Mateus primeiro Pedro, que seria a cabeça. Percebam que Pedro está sempre na cabeça. E percebam que Judas Iscariotes, né, aqui ele já não aparece mais em Atos, mas ele está em cauda. Então a igreja, né, a igreja de Jesus, cabeça, né, e os que ficarem, por causa disso que tem aquela palavra, né, que Deus vai colocar nós por cabeça e não por cauda. O crente, o cristão, ele tem que estar sempre no topo, né, e quem fica na cauda, né, é aqueles que não vão herdar a vida eterna. Então aqui está a sequência. Algumas coisas repete, outras aqui, por exemplo, Mateus é chamado de Levi também, ele já coloca aqui. Aqui eu tenho vários Tiagos, eu boto aqui Tiago de Alfeu, né? Ó, tem outro aqui, Tiago, deixa eu ver aqui. Aqui ele não colocou a referência, mas se a gente for parar para analisar aqui, dá para entender. É um pouco confuso, mas é bem interessante, né? Como apresenta, é interessante que Pedro sempre primeiro, né? Ó, Pedro, Tiago e João, né? Então, os três mais próximos de Jesus estão sempre aqui na cabeça aqui, né? Aqui na página 1888, nós temos os grupos que tinham naquela época de Jesus. Então, eles até colocou aqui como seita judaica. Nós temos os fariseus, os saduceus, essênios e os zelotes. Tem também os herodianos, né? Eu fiz uma pesquisa profunda, é um pouco incerto se esses herodianos realmente faziam parte da cultura judaica. Mas eles andavam com os fariseus, isso nós temos prova bíblica. Então está aqui explicando tudo certinho, né? Então para que é isso, amados? É para você resumir, anota num papelzinho, né? Anota num papelzinho, todo esse rascunho que eu estou falando, anota a página. Quando você quiser saber, os grupos de saduceus, como é que era? Às vezes a gente não sabe a informação de cara, mas a gente sabe onde buscar de forma rápida. Eu quero saber sobre os saduceus, então está aqui a origem do povo e como é que eles se comportavam. Então de forma rápida esse resumo vai servir para isso. Agora eu vou retroceder aqui para a página 1884, que eu pulei. Aqui nós temos uma inscrição grega, né, que proíbe os gentios de entrar no pátio interior do templo. Eu achei bem interessante, porque para ver como realmente o povo judaico era hostil quanto a outros povos que não eram da cultura deles, né? Então uma inscrição, né, clara aqui em grego, a proibição, né, do gentílico, povo gentílico, entrar no templo dos judeus. Aqui na página 1895 nós temos aqui a litra, né? Uma litra era 1/3 de um litro. O que foi isso aqui? Foi usado por Maria para derramar aos pés de Jesus, um unguento, né, de mirra puro. Então ele era mais de coloração branca. Quem vai dizer isso é o comentário Champlin. Ele era de coloração branca, parecido com gesso. Aí o que acontecia? Era desse formato aqui, e aqui a boca era lacrada. Uma vez que quebrasse esse pote, tinha que usar o perfume inteiro. Então ela deu 1 ano de serviço, né, equivalente a 1 ano, 360 denários, equivalente a 1 ano de serviço. Ela deu e derramou 1 ano aos pés do Senhor, 1 ano inteiro de trabalho aos pés do Senhor. Mais uma curiosidade, aqui na página 1921, nós temos aqui o grão de mostarda, né? Deus compara, se a gente tiver a fé como um grão de mostarda, a gente pode fazer muitas coisas. Hoje sabemos que o menor grão é o de morango. Mas Jesus, sabendo que era o grão de morango, por que não falou grão de morango, né? Mas não era da cultura da época. Não era a cultura da época. Eles não tinham por hábito cultivar morango, mas eles cultivavam o grão de mostarda. Então, olha só que interessante. Se você procurar aí no Google, grão de mostarda, eu creio que você não vai achar essa foto aqui. Isso é muito interessante, porque eu já pesquisei sobre o grão de mostarda e eu achei pouca referência sobre isso. E aqui, de forma clara, a gente consegue identificar. Outra informação importante, aqui na página 1947, nós temos essas 2 moedas, né, que é chamada de lepto. O que acontece? Essa moeda, ela foi ofertada por aquela viúva que deu 2 moedinhas, quando Jesus viu que as pessoas davam o que sobrava, né? Dar o que sobra é muito fácil, mas ela deu tudo, ela deu essas 2 moedas. Porém, um detalhe que mais intriga, as 2 moedinhas, coitada, tal. Só que, porém, essas moedinhas aqui tinham um valor muito significante. E outra, os sacerdotes, eles só aceitavam moedas de prata.
né? Está instituído isso aí, lá no Talmud, se eu não me engano. Então, na verdade, foi mais insignificante ainda. Então, Deus usou algo que era muito significante e até um pouco que blasfema, né? contra a casa do Senhor, na visão dos sacerdotes. Então, ela deu uma moeda de bronze, né? Coisa que era proibida. E Deus honrou ela. Jesus honrou ela, no caso. Aqui na página 1953, nós temos aqui as oliveiras, né, do jardim de Getsemane. Percebam a grossura delas, né? Eu creio que elas estão muito tempo ali, não sei dizer até agora, não consegui pesquisar, mas eu fico pensando quanta história elas viveram, né? De repente, talvez até algumas delas, alguma raiz dela, algum broto, tenha visto Jesus passar por aqui, né? Olha só que coisa linda, né? Muito grande mesmo, né? Quem já foi lá pode sentir na pele o que é estar ali. Aqui na página 1955, nós temos aqui a cronologia do julgamento de Jesus. Então, o que aconteceu primeiro, né? Audiência preliminar, audiência perante Caifás, julgamento perante Sinédrio, aí perante as autoridades romanas, né? Até chegar na audiência final perante Pilatos. Muito interessante. Aqui na página 2008 e na 2009, nós temos aqui o quadro com as parábolas de Jesus. Então, você quer saber, achar rápido sobre as parábolas, e elas estão também em ordem cronológica. No caso aqui, né, a palavra sobre o semeador, nós encontramos no livro de Mateus, Marcos e Lucas, né? Então, todas as parábolas que... Interessante que não relata aqui o livro de João, né? E aí eu coloquei até um adendo aqui, ó, poderia ter numerado, né? Ela poderia ter numerado pra gente, tem um quadrinho pra gente saber, e olha só, eu contei elas e deu 40, exatamente 40 parábolas. Que numerologia, né? Olha só o número 40, quantas coisas envolveu o número 40 em toda a história. E olha só que obra de arte mais linda, né? Aqui na página do nosso ano, 2024, 2025. O que nós temos aqui? Todos os acontecimentos em ordem cronológica da semana da Paixão de Cristo. Então, desde, né, a sexta-feira, a entrada triunfal, tal. Aí está aqui os dias, né? Terça-feira aconteceu, tal. O que aconteceu na quinta-feira e a ressurreição no domingo. Olha só que trabalho impressionante. Bem importante também aqui na página 2032, nós temos aqui aparições de Cristo em ordem cronológica. Então, túmulo vazio, né? Aparece a Maria Madalena. E aí o que muita gente confunde, né? Deus só foi aparecer depois, as duas pessoas no caminho de Emaús. Então foi depois. Primeiro foi a Maria Madalena, depois outras mulheres, e aí o caminho de Emaús. Aí teve um particular com Pedro, aí depois os outros discípulos. Essa particular com Pedro aqui dá uma pregação que... Ó, e aí aqui os demais versículos, aqui, ó, aparece para mais de 500 pessoas. Aí o local desconhecido. E aí as referências também aqui. Olha só que interessante, né? Só isso aqui dá uma aula para uma semana. Aqui na página 2036 nós temos um quadro com os milagres de Jesus. Também em ordem cronológica. Percebam que temos 3 só referências aqui no livro de João. 3 referências aqui, falando de João dos milagres de Jesus. Ó, e aqui nós temos uma divisória sobre os milagres, né? Milagres de ressurreição e tal, né? Aqui já não está em ordem cronológica, né? Mas os quadros estão. Vou fazer uma nota aqui que ela não está em ordem cronológica, tá? Esse quadro aqui dos milagres de Jesus. Ele está, no caso aqui, ó, tá, o primeiro milagre está aqui, ó, água transformada em vinho, né? Então realmente não... É que eu olhei aqui embaixo já e eu achei que os quadros estavam, mas não está em ordem cronológica. Só está os relatos aqui também. Agora sim, na página 2089, olha só que obra nós temos. A harmonia dos evangelhos, né, que acontece. Essa aqui na verdade tem nas outras bíblias de estudo, mas aqui eu achei um pouco mais esclarecido. No caso aqui nós temos o anúncio do nascimento de João, e aqui nós já temos o início do ministério de João. Percebam que é a ordem cronológica, as referências também. E aqui nas páginas seguintes, na 2090 e na 2091, também nós temos a continuação. E aqui percebam que aqui a unção da mulher pecadora. A Bíblia de Estudo Integrada, da Thomas Nelson também, ela traz como essa mulher tivesse acontecido na mesma época que a unção de Maria. Então os 4 evangelhos relatam essa unção, porém aqui ele coloca que teve uma primeira unção da mulher pecadora, que é a de Lucas, né? Realmente é um pouco difícil, mas no meu estudo que eu fiz, aparentemente é para ser as 4 do evangelho a mesma mulher, ok?
Então tem essa curiosidade. Aqui vai seguindo na página 2093, ó, Harmonia dos Evangelhos. Então, se você quiser fazer uma pesquisa rápida aqui dos acontecimentos dos Evangelhos, pode vir aqui, que aqui você vai achar de forma rapidamente, em ordem cronológica, né? E até a sua ascensão. Tá aqui, ó, Morte nas Oliveiras. Aqui nós temos mais uma observação, na página 2131, sobre a história de Paulo, né? Então ele pega aqui em ordem cronológica, desde a conversão de Paulo até a morte de Paulo em Roma. Aí eu fico pensando assim, por que eles não colocaram aqui os livros, né? Por exemplo, no Concílio de Jerusalém, qual o livro? Tudo no livro de Atos? Segunda viagem missionária de Paulo, terceira. Segunda viagem dolorosa, terceira, está aqui. Quarta viagem missionária de Paulo. Eu acho que esse quadrinho poderia ter dado ajuda, né? Por causa tem aqui as datas, né? Em que foram escritas. A data, na verdade, não que foram escritas, a data que aconteceu, né? Só não sei porque aqui eles colocaram segunda viagem e aqui a terceira. Ah, tá certo. Antes eu tinha lido ao contrário aqui. Segunda viagem, ó, verão e inverno de 55. Segunda viagem, mas aqui tá certo. Aqui é a segunda viagem missionária de Paulo, terceira viagem missionária de Paulo. Coleta os recursos em Jerusalém. Segunda viagem dolorosa de Paulo a Corinto, permanece por pouco tempo. Aqui eles deram uma... Eu acho que foi a época da escrita, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, foi a época que foram escritos, não a época do acontecimento, a época que foram escritos. Eu parei um pouco aqui para estudar esse quadrinho, e na verdade é o que... Ele já diz aqui, que é o acontecimento, né? Então tá certo, é porque aqui não tem data, ó, tá vendo? Ó, aqui ele falou aqui, verão ou inverno de 55, tá? Mas essas datas aqui, ó, depois ela não vai corresponder a mesma daqui, tá vendo? Daqui para baixo. Ó, daqui para baixo tu vê que ele se perde um pouco. Realmente, gente, esse quadro aqui tá bem desinformado. Tá complicado aqui, tá um pouco complicadinho. Então fica aí um adendo aí para a editora Thomas Nelson editar esse material aqui. Tá um pouco confuso. Vamos até o final do vídeo agora examinar esse quadrinho, porque eu não consigo, quando eu vejo que alguma coisa está confusa, eu fico em cima até achar. Então aqui o que acontece? Segunda viagem missionária de Paulo. Aqui está falando o quê? Da viagem missionária. E aqui está falando da viagem de Paulo a Corinto, né? Que permanece por pouco tempo. Então talvez não seria uma viagem missionária. Viagem dolorosa, talvez lá na referência. Aqui também está faltando as referências, né? Então realmente o quadrinho está bem confuso de achar. Tem que dar um treinamento aqui nele para poder entender um pouco. Mas tá aí, ó. Querendo não quebrar um galho. Mas se eu não me engano tem mais um quadrinho desse mais para frente. Vocês acham que a NVI ia dar ponto sem nó, Na página 2169 tá aqui o que a gente precisava. Mas aquele quadrinho foi um pouco desnecessário, né? Ó, então nós temos aqui, né, a primeira, segunda e terceira viagem, os acontecimentos, como foi escrito as cartas, né? Então aqui nós temos aqui em Efésios aqui a primeira prisão em Roma, Efésios foi escrito na primeira prisão em Roma. Colossenses, né? Filemão, o Onésimo, né, estava preso junto com ele na carta. Filipenses, preso em Éfeso. Aqui tem um ponto de interrogação, né? Não sabe direito, porque na verdade aqui talvez seria a quarta viagem missionária, né? Mas não é unânime. Então aqui em Timóteo ele estava preso, talvez era para estar preso, né? Aí depois solto, né, da primeira prisão, ele vai para Nicópolis, em Roma. Aqui preso pela segunda vez, em Roma, né? Então eu coloquei então aqui também essa parte aqui poderiam ter dado uma sugestão pelo menos, né? Não é certo, mas poderia ter colocado uma sugestão, para não ficar assim voando, né, as informações. Então aqui tá todas as referências que a gente precisa aqui, ó, as datas, né? E aqui não colocaram 2 Coríntios, né, tal. Vamos poder colocar alguns versículos bíblicos aqui, né? Por exemplo, de Filemão, quando ele fala da prisão, né, que estava preso lá junto com Onésimo, poderia ter colocado aqui uma referência, mas tá aí, né? É só pra gente poder estudar, né? Também se deixar tudo mastigadinho, a gente acaba não estudando e quer tudo de forma fácil. Outra coisa bacana, aqui na página 2191, será que ela é calvinista?
e aos que predestinou. Ok, só uma observação. Aqui nós temos o quê? Um exemplo de a pessoa aliancista, né? Uma visão aliancista, que é essa aqui, e a visão dispensacionalista. Então, a visão dispensacionalista crê que Deus tem um plano para Israel e ao lado um plano para a igreja, né? E ambas caminham juntas. E a visão aliancista está aqui Israel, né? Que a igreja está dentro do plano de Israel. Então, é isso que eu creio, visão aliancista. Então, aqui fica bem, né? Visão dispensacionalista e visão aliancista. Essa informação aqui você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Na página 22, 93. Aqui é um pedaço de um calcanhar, isso mesmo, um calcanhar de gente que foi crucificada e teve os seus pés transpassados por um prego. E secou o prego aqui e o calcanhar ficou aqui grudado no osso. Olha só como é que era o ato da cruz, né? Cruel. Tá aqui. Isso aqui eu nunca tinha visto. Mais uma curiosidade, aqui na página 2409 nós temos aqui a parte base do templo, né? Onde aqui no caso Pedro refere-se a Jesus como a pedra angular ou a pedra de esquina. Então essa pedra aqui era uma pedra inteira do templo que ela era usada por sustentação. Então naquela época tinha terremotos em Jerusalém e essa pedra, a pedra grande que ia nas bases, né? Aqui não apareceu bem a pedra inteira, tá? Mas tem vídeos, procurei na internet que essa pedra ela é inteira, ela vem até lá atrás, não sei quanto que ele pegou aqui do templo. Mas que essa pedra seria Jesus, é a pedra que sustenta, né? Quando você está no terremoto, quando você está passando as dificuldades. Então essa é a pedra responsável por você ficar de pé, né? O templo não caía porque tinha pedra angular. No caso a igreja não cai porque a pedra angular é Cristo. Aqui na página 2462 nós temos um estudo de numerologia. No caso aqui é a numerologia 12, né? 144 mil é porque 12 mil vezes 12. Então aqui é uma numerologia, quadrinho. Estamos aqui já indo para o Apocalipse. Então aqui nós temos aqui o uso de Ezequiel 38 e 39 em Apocalipse 19 e 20. Né? Percebam que é quase o final do Ezequiel e quase o final de Apocalipse. Nós encontramos aqui Gog e Magog, que fala de Gog e Magog também, né? As nações enganadas se reúnem para a batalha, muitas nações contra Israel. Então olha só como a compatibilidade, né, entre Ezequiel e Apocalipse. Já na página 2486 nós temos aqui um paralelo entre o Jardim do Éden e a Nova Jerusalém, né? No caso aqui o Jardim do Éden, acesso proibido à árvore da vida, acesso eterno ao alimento que cura toda a cidade. Olha só que legal. Aqui seria na página 2508, né? Aqui não tem paginamento, mas fala aqui sobre o aliancismo, né? Do PhD Paul Williamson. Então nós temos aqui vários textos, né, sobre a aliança universal. Vai seguindo aqui como aliança davídica, nova aliança. Então para você que é dispensacionalista e tem essa Bíblia, vale a pena ler. Então nós temos um estudo aqui completo, né, sobre aliança. Vamos ver o que ele diz aqui no final da sua. Não surpreendente, portanto, que o Novo Testamento aliança, declare que todas as promessas da aliança de Deus são cumpridas em Jesus e por meio dele, conforme Lucas, tal referência, 2 Coríntios, né? Então, há e longamente aguardado o Messias davídico. Então, está tudo aqui as referências, né? Um estudo completo sobre aliança. Aí nós temos estudos da lei, né? Que na sequência aqui da página 2511 seria. Temos vários outros comentários bíblicos, né? De PhDs. E aqui nós vamos finalizando. Nós temos alguma coisa aqui sobre concordância. Na verdade, tem bastante coisa sobre concordância. É muito rico em concordância a Bíblia. Aí a gente fala da Bíblia Thomas Nelson, mas olha só a quantidade de concordância que tem aqui. Thomas Nelson não, da Thompson, né? Olha só. Páginas e páginas. Bom, pessoal, então esse é o review técnico. Vamos fechando aí com 40 minutos. Mais uma coisa que eu esqueci depois de manusear muito ela, ir para a igreja e tal, eu pude perceber que essa versão aqui, ó, de capa, apesar de ser uma capa extremamente bem feita, bem construída, eu percebo que ela, devido ao calhamaço, ó, essa paginazinha, ela está querendo sair para fora, querendo desgrudar,
Por quê? Porque fica muito mole, ela é muito estável, aqui não dá para perceber, mas manuseando ela é muito mole. Aí o que acontece? Eu não acho uma Bíblia interessante para estar levando para a igreja. É uma Bíblia interessante para levar, no caso, numa escola, né? Onde você está aprendendo e tal. Mas para levar no dia a dia da igreja, eu acho que é um pouco complicado. É mais uma Bíblia para te ter em casa, para consultas, né? E tá levando, no caso, ela para dar aula. Eu recomendo, se eu soubesse disso antes, eu tinha comprado a de capa dura. Eu acho que, se não me engano, a de capa dura está até um pouco mais barata. Então eu comprei hoje a de capa dura. Não comprei porque eu estava pensando em levar ela para a igreja, mas realmente, até porque na igreja a gente acaba manuseando mais ela, vendo todo o conteúdo que ela tem, de uma forma assim mais, sem ter aquela coisa, vou sentar, vou estudar. Então eu acredito que para você ter em casa, pega a de capa dura. É mais fácil de guardar na estante também e tudo mais. Ok, meus irmãos? Então esse aí está o review técnico. Deixe seu like, né, e se inscreva no canal.